querida do Franz Profecias. Tudo bem com vocês? Aqui, tudo bem, graças a Deus. E preparados para concluir Apocalipse 12, o capítulo de maior amplitude, de maior envergadura de toda a Bíblia. Pois começa com uma batalha no céu, antes da criação de Adão, e só termina nos últimos 7 anos de vida humana na Terra, cobrindo um longo período de 60 séculos, pontilhado por 5 confrontos decisivos entre Cristo e Satanás. Na primeira batalha, o querubim cobridor, chamado Lúcifer, foi expulso das mansões celestiais, levando consigo 1/3 dos anjos. Já vimos isto. Porém, após a vitória sobre o primeiro casal, Satanás passou a assumir a representação deste mundo no lugar da raça caída. E como soberano de nosso planeta, ele continuou mantendo contatos esporádicos no céu, onde acusava os filhos de Deus, mas sem saber dos planos do Altíssimo para resgatá-los. Uma dessas reuniões nós encontramos em Jó, capítulo 1, versículo 6, que diz: num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O segundo conflito ocorreu quando Cristo nasceu. Apesar do esforço satânico e da fragilidade do bebê, Satanás foi derrotado pela segunda vez, pois a criança indefesa escapou de suas garras. Esta manhã trataremos do terceiro confronto, quando Cristo venceu na cruz, conforme Apocalipse 12, verso 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso do céu o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A morte de Jesus, que parecia ser uma grande vitória para Satanás, foi transformada na sua maior derrota, retirando-lhe inclusive a representação da terra e o acesso restrito que ainda tinha no céu. Pois quando Cristo exclamou na cruz: está consumado, o reino da terra já não mais pertencia a Satanás. Cristo arrebatou-o de suas mãos após a ressurreição, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. E agora, como nosso legítimo representante, prometeu nos acompanhar espiritualmente nos termos de Mateus 28, versículo 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esta, portanto, que foi a segunda e definitiva expulsão do céu, é explicada por Jesus em João 12, versos 30 a 33. Após ser ouvida uma voz vinda do céu dizendo a respeito de Cristo: eu o glorifiquei e ainda o glorificarei. Após ouvirem a voz de Deus, claramente disse Jesus: mas não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa, porque o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Apocalipse 12, versículos 11 e 12, nova tradução na linguagem de hoje, completa esse pensamento dizendo que esta vitória de Cristo pode ainda ser compartilhada com os seus seguidores. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer. Portanto, ó céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Sim, 2000 anos não significa muito para quem contava com o domínio da terra por toda a eternidade. Compreendendo que perder a luta decisiva e a representação deste mundo, encolerizado por ter falhado em destruir a Cristo, o descendente da mulher,
o maligno pensou em destruir a sua igreja, a qual estava destinada a ser coberta de glória e trasladada para o céu. Esta nova estratégia satânica vai definir a quarta etapa que se encontra em Apocalipse 12, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, pela segunda vez, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. O escape da mulher, a igreja cristã fiel, no entanto, foi logo providenciado no verso 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Este período simbólico de um tempo, tempos e metade de um tempo, pode ser melhor definido em Apocalipse 12, verso 6, que diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem por 1260 dias. Mas, como a linguagem utilizada no verso 6 também não é usual para indicar longos períodos de tempo, devemos considerá-la como simbólica, sendo lícito transformar os dias em anos nos moldes de Ezequiel 4, verso 7. A história universal confirma esta hipótese, situando este período entre 538 d.C., quando o papado, a quinta cabeça coroada do dragão, assume a liderança mundial da cristandade, até 1798 d.C., quando nas guerras napoleônicas o papado deixou de existir oficialmente. Esta é apenas a voz da história, mas revela que Deus não estava ausente durante esse período crítico pelo qual passou a sua igreja, principalmente aqueles que não seguiram o conselho de fugir para as regiões mais afastadas. Próximo ao final deste longo período de 1260 anos, nos quais foram mortos mais de 50 milhões de cristãos pela Santa Inquisição, ainda havia muitos que resistiam ao persistente esforço do dragão. Foi então que a serpente usou das multidões europeias como um tsunami para afogar o remanescente da Igreja de Deus, conforme descreve Apocalipse 12, versículo 15. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Esclarecemos que águas, na linguagem profética, significam povos, multidões, conforme Apocalipse 17, verso 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. E quando parecia que os filhos de Deus iriam perder a luta desigual, algo maravilhoso aconteceu. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Apocalipse 12, versículo 16. A terra, neste contexto, representou o lugar para onde fugiram os perseguidos que estavam para entrar em colapso na Europa. Eles foram para os Estados Unidos da América, uma nação justa estabelecida providencialmente por Deus para dar refúgio aos perseguidos do velho mundo, do velho continente. Sim, os Estados Unidos da América vieram a representar a terra da liberdade para eles, um lugar do novo mundo onde a igreja fora separada do Estado para proteger não só os peregrinos europeus, como os de todo o resto do mundo, que para lá fossem em busca de viver de acordo com as suas próprias consciências. Finalmente, a Bíblia segue dizendo em Apocalipse 12, 17, que Satanás ficou muito irado porque o remanescente fiel a Deus conseguiu escapar de sua perseguição, contando ainda com um dom especial registrado em Apocalipse 19, verso 10, que dava-lhe o conhecimento das profecias do tempo do fim, o qual podia desmascarar seus planos como a seguir: o dragão,
Satanás ficou furioso contra a mulher, contra a igreja cristã fiel, e foi combater contra o resto dos descendentes dela, a igreja invisível, a igreja triunfante, isto é, contra aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. Pois a verdade revelada por Jesus é a mensagem que o Espírito entrega aos profetas. Nova tradução na linguagem de hoje. Esta é, portanto, a quinta e última etapa da perseguição satânica aos filhos de Deus, a qual será analisada a seguir no capítulo 13. Bem, ficaremos por aqui na expectativa do capítulo 13, o qual é, sem dúvida nenhuma, o mais importante para a nossa geração. Se está gostando, curta, compartilhe e registre-se no canal. Fiquem com a nossa mensagem musical de hoje e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Seus filhos as desfrutarei.